Graças a Deus. Gente, nós estamos aí conectando pessoas e procurando inspirar vidas. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que a gente vem tendo de, pelo meio das redes sociais, divulgar o Evangelho, pelo meio das mídias que guardam os nossos cultos, as nossas celebrações, estendermos um pouco mais esse ambiente que acontece aqui entre nós. Mas eu queria reforçar o convite para vocês que estão aqui hoje, assim como para os que estão do outro lado da lente, não é? Ou diante de uma tela, que vocês desfrutem, sempre que possível, da presença pessoal, estarmos juntos no templo, estarmos juntos nas casas, estarmos juntos para orarmos, para fortalecermos e para encorajarmos a nossa fé. Eu fiz uma viagem com um amigo, cheguei lá, encontrei tantos outros amigos que há alguns anos eu não via, e fiz novos amigos. Então, o deslocamento físico, às vezes, é cansativo. Luciano veio de uma reunião lá em Belo Horizonte. A gente viaja a trabalho e a gente volta, às vezes cansado, mas a gente volta renovado. Por quê? Porque a gente tem vínculos de anos de amizade. E tem pessoas que a gente vê uma vez por ano, outros uma vez a cada 2 anos. Imagine você estar num ambiente como esse, que a gente pode se ver toda semana. Então faça amizades, faça vínculos. Sai daqui, vai comer pizza em algum lugar, convida um, convida outro, café em casa, vamos aproveitar um pouco melhor a presença uns dos outros, vamos construir vínculos duradouros, porque os amigos são, talvez, a parte mais preciosa das riquezas que a gente tem na terra. A única coisa que você vai levar para o céu, se você não sabe, são amigos. A única coisa da terra que você vai encontrar no céu são as pessoas, ou família, com quem você compartilhou sua fé, e os amigos que você fez ao longo da jornada. Então, o verdadeiro tesouro que a gente leva é esse pessoal aqui. Você está querendo conhecer Abraão, conhecer Moisés, tirar suas dúvidas das cartas de Paulo? Cara, a parte mais legal vai ser reencontrar os amigos, reencontrar os irmãos. Amém? Mas vocês podem ir primeiro, que está tudo bem. Vamos lá, hoje, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 24. Eu quero fechar a trilogia Igreja dos Homens, Igreja de Jesus, e ontem, ouvindo um novo amigo pregar, eu tive a ideia de falar de a Igreja do Espírito. O texto que eu vou ler é o texto da ressurreição, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 36. É uma das aparições de Jesus aos seus discípulos. Ela é relatada em João, é relatada em Marcos, é relatada em Mateus, mas cada evangelho tem as suas nuances. E a mim hoje é mais conveniente a leitura de Lucas, capítulo 24, verso 36. As pessoas do plural aqui são os discípulos de Jesus que estavam reunidos. Falavam eles. Quem? Os discípulos de Jesus. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. A saudação típica dos judeus, Shalom. Que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Jesus sempre lia o olhar das pessoas, a fisionomia das pessoas, e compreendia o que elas estavam sentindo, o que elas estavam pensando. A reação deles, fisicamente, o rosto deles, indicou a Jesus que eles estavam com dúvidas. Espantados e com dúvidas. Verso 39, vejam as minhas mãos
os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Essa semana me perguntaram como é que era esse corpo de Jesus. Eu falei, eu não sei, eu não estava lá. Né? O corpo de Jesus foi para o céu, é o mesmo corpo, é o que ressuscitou. Aqui Jesus fala de carne e ossos, era um corpo palpável. Mas ao mesmo tempo esse corpo aparecia e desaparecia sem que as portas estivessem abertas. Então a gente não consegue dizer exatamente a natureza desse corpo. O próprio evangelista João, que esteve com Jesus nesse momento, João, ao falar do corpo de Jesus, diz que ainda não sabemos, não compreendemos como será o nosso corpo, mas que será igual ao de Jesus. Ora, se João, que esteve nesse momento aqui, não foi capaz de dizer o que era o corpo de Jesus para que dissesse como será o nosso, eu que não estava lá é que não vou responder essa pergunta. Mas Jesus diz a eles, naquele momento, toquem em mim. Eu não sou uma aparição, eu não sou um espírito, eu não sou um fantasma. Dizendo isto, mostrou-lhes mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, olha que agora a ideia já não é de medo, né? Já passou por uma sensação de entusiasmo, de alegria, mas ainda assim de confusão mental. Eles estavam alegres, admirados, mas não acreditavam no que estavam vendo. Jesus lhes disse, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado. E ele comeu na presença deles. Carne, ossos e estômago. Vai entender esse negócio. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Cantamos isso hoje. Um plano para salvar. Não é? Estava escrito. As coisas estavam anunciadas por Moisés, a lei, os profetas e os salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora, até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Do céu para a terra, da terra para a cruz, da cruz para o sepulcro, do sepulcro para o céu. Amém? Obrigado pelas canções de hoje. Deus seja louvado. Essa é uma das narrativas da ressurreição de Jesus. Ainda hoje, nós que estamos distantes deste ambiente em que Tomé duvidou do que os outros viram. No outro evangelho é um pouco diferente, a narrativa. Jesus aparece no primeiro domingo para uns, depois no outro domingo aparece, estando Tomé presente, e fala, e aí Tomé, você duvidou? Vem agora, põe a mão nas chagas. E aí Tomé crê e fala, Rei meu e Deus meu. E Jesus fala, porque você viu, você creu.
Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então, crer na ressurreição de Jesus é talvez o grande desafio da nossa fé cristã. Crer em milagres, milagres acontecem, ainda hoje. Estão ficando cada vez mais raros, mas milagres acontecem. Mas crer na ressurreição. Crer na ressurreição é o ponto central da nossa fé. Por quê? Porque só faz sentido a morte expiatória de Jesus se ele ressuscitou. Não é a questão do sofrimento, da quantidade de sofrimento. Não, a questão é, se Jesus morre e permanece morto, ele não é o justo. Ele era apenas mais um pecador como qualquer de nós. Porque o salário do pecado é a morte. Então, é natural que todos os homens morram. Por quê? Porque os homens, por pecarem, ficam separados de Deus. Então, a experiência da morte alcança todos os homens. Todos pecaram, todos morrerão. É natural. Podíamos discutir outras coisas, mas não é para hoje. Então, morrer é normal. O que não é normal é alguém levantar dos mortos, num corpo que não morre mais. Houve ressurreição, houve ressuscitação. Vamos usar um termo diferente, porque é mais ou menos como um procedimento médico hoje, que alguém tem uma parada cardíaca, o outro vai lá e dá um choque e a pessoa volta. Alguém fica fazendo massagem cardíaca, o outro vem com um desfibrilador, lembrei do nome, vai lá e a pessoa volta. Isso é um processo de ressuscitação. Alguém vai lá dar uma injeção de adrenalina, lá sei eu. Não sou médico, mas vocês já viram isso em cena de filme, né? Então é assim que acontece. Aí esse voltou a viver. Vai viver para sempre? Não. Escapou dessa. Nós temos o nosso querido pastor Florentino, né, que resolveu estar no hospital, no pronto-socorro, e ter uma parada cardíaca. E ficar 1 minuto do lado de lá. Mas é muito inteligente ele, né, ter a parada cardíaca dentro do hospital. Rapidinho voltou. Está até hoje lá. Talvez até vendo eu falar dele aqui agora, né? Então nós temos um irmão que esteve morto por 1 minuto. Alguém vai dizer, Lázaro esteve morto mais tempo, a filha de Jairo esteve morta mais tempo. Sim, isso é ressuscitação. Mas Jesus, diferente, Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Jesus permanece vivo. E está à destra de Deus. Também cantamos. Deus o exaltou e lhe deu um nome acima de todo nome, para que no céu, na terra e debaixo da terra, o que é debaixo da terra? É no mundo dos mortos, no Hades. Isso é uma ideia espacial que se tem, que os mortos estão embaixo. Não é necessariamente isso, mas o que isso quer dizer no texto bíblico de forma poética? Que seja nos céus, onde estão os seres espirituais, os anjos, seja na terra, onde estão os homens, seja no Hades, onde estão os homens que já foram, diante de Jesus, todo joelho se dobra, toda língua confessa, ele é o maior nome dos céus, dos vivos e dos mortos, não há outro como Jesus. Porque os mortos estão mortos, mas Jesus está vivo. Então é fundamental que um cristão creia na ressurreição. Porque se Jesus não ressuscitou, essa é a maior mentira que nós já contamos. Vocês entendem? Então se você diz, não, eu sou cristão, mas eu não creio na ressurreição. Desculpa, então você está dizendo que tudo que a gente fala é mentira. Porque a nossa fé está baseada na ressurreição de Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, o que nós estamos ensinando não faz sentido. É vã a nossa pregação. Então os discípulos estavam confusos porque era um fato inédito. Nunca se imaginou. Eles não tinham compreensão. Jesus já tinha falado para eles, eu vou morrer, vou ser levantado, mas depois eu vou ressuscitar. Quem disse que eles entendiam?
E quando a coisa acontece, eles permanecem primeiro assustados, com medo, depois vão transformando o medo e o espanto numa sensação de alegria, de entusiasmo, mas ainda estão confusos porque não conseguem entender. Então, se eles viveram isso, eu sei que talvez você me diga: Zé, eu estou tentando crer, mas eu não entendo. Mas tem coisa que a gente não vai entender mesmo. A ressurreição é algo para a gente crer, sem entender. Por quê? Porque a gente só vai entender mesmo no dia que a gente ressuscitar. E esse dia será o dia em que todos ressuscitarão juntos. Então, por enquanto, como escreveu João na sua primeira carta, no capítulo 3, não se revelou o que haveremos de ser. Isso é um mistério. Está com Cristo. Cristo sabe o que é isso, e por enquanto, só Ele. O que nós podemos ter é o entendimento das Escrituras, de que estas coisas aconteceram segundo o desígnio de Deus, segundo a vontade de Deus, e estas coisas aconteceram a nosso favor. Mas o que eu quero destacar aqui hoje é que a ressurreição de Jesus foi manifestada aos seus discípulos, e Jesus disse para eles: vocês são testemunhas destas coisas. Do quê? Do cumprimento das Escrituras, do cumprimento do que foi anunciado acerca da morte de Jesus, e principalmente vocês são testemunhas da ressurreição de Jesus. Nós cremos no Evangelho que foi anunciado por pessoas que viram Jesus ressurreto. Eu não vi. Eu vou ser muito honesto com vocês. Sei que vocês sabiam disso, mas eu quero reafirmar aqui, diante das lentes e da internet: eu não vi Jesus ressuscitado. Mas eu acredito que Jesus ressuscitou. Porque estes homens e estas mulheres que viram, deram a vida por essa mensagem. Quando disseram para eles: calem a boca, não falem sobre isso, eles disseram: nós temos que falar. Se vocês falarem, nós vamos prender vocês. Podem prender, nós vamos falar. E depois de prender alguns, começaram a matar alguns. Mas os outros disseram: podem matar, mas nós vamos continuar a falar. Então eles não negaram o que viram, dando inclusive a sua vida pelo testemunho da sua fé. Eu creio que homens assim, mulheres assim, não podiam estar enganados. Eles viveram por esta causa o restante dos seus dias, e alguns deles tiveram abreviados os seus dias, por isso que anunciavam, pelo Evangelho que pregavam. Então eu não posso desprezar o sangue de Jesus, e não posso desprezar o sangue daqueles que foram testemunhas. Tanto é que a palavra testemunha no grego é mártir. E com o passar dos anos, a palavra grega mártir ganhou um novo significado. Antes era apenas aquele que viu, aquele que é testemunha, mas se tornou aquele que morre por uma causa. Então a palavra mártir, com o passar dos anos, ganhou o significado daqueles que morrem por. Quando o Evangelho foi escrito, era apenas: vocês são testemunhas, vocês viram, vocês estavam lá. Mas depois de 2 séculos, usar a palavra mártir era a mesma coisa que dizer: esse aqui morreu por causa do seu testemunho. Então as testemunhas de Cristo não podem ser desprezadas. Mas eu queria dizer que nós não somos apenas a igreja que possui essa mensagem, porque foi isso que Jesus disse a eles: vocês são testemunhas dessas coisas. E é necessário que se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Nós recebemos uma missão. Qual é a nossa missão? Continuar anunciando a remissão de pecados mediante o arrependimento para todas as nações. Então, o que é o Evangelho?
O Evangelho é você chegar para alguém e dizer: seus pecados podem ser perdoados se você se arrepender. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz por você. Mas isso não faz sentido. Por que ele morreu por mim sem me conhecer? Porque Deus decidiu que se um justo morreu, este sacrifício vale para todos. Mas isso para mim não faz sentido. Ele nem me conhecia. Não precisa fazer sentido. Deus decidiu que ia ser assim. O seu pecado foi pago por alguém que você não conhece, mas Ele te amou. E se você disser: eu aceito o que Ele fez por mim, eu reconheço o amor dEle por mim, eu agradeço o amor dEle por mim, e já que Ele morreu para que o meu pecado seja perdoado, eu vou procurar não pecar mais. Eu vou procurar viver uma vida que lhe agrade. Eu vou procurar obedecer os mandamentos dEle. E o mandamento dEle é simples: que vocês amem uns aos outros assim como Ele nos amou. Então, se você quer ser um cristão, é só isso. É você acreditar que Jesus morreu por você, é você acreditar que Jesus ressuscitou, que você vai ressuscitar no último dia, e se você quiser cumprir a sua vocação e o seu chamado, você não pode guardar essa boa notícia só para você. Seria muito egoísmo da sua parte você querer ir para o céu sozinho. É muito desamor. Então nós temos que testemunhar. E é por isso que nós somos a Igreja do Espírito. Porque nós não vimos, nós não estávamos lá, nós não fomos testemunhas, mas nós recebemos algo que eles também receberam. É o Espírito Santo. O mesmo Espírito que foi dado a eles no dia de Pentecoste é o Espírito que nos é dado. Então nós temos comunhão com eles por meio do Espírito. Nós sabemos que somos a continuação da igreja de Jerusalém. É necessário que o Evangelho seja pregado a partir de Jerusalém. Nós sabemos que somos os continuadores dessa missão. Por quê? Porque o mesmo Espírito que estava sobre eles é o Espírito que nos santifica, é o Espírito que nos dá vida, é o Espírito que nos fala, é o Espírito que nos ensina. Nós somos uma comunidade do Espírito Santo, assim como eles. A mesma dádiva que eles receberam nos é dada, os mesmos dons que lhes foram dados são dados a nós, o mesmo fruto que se manifestava neles. Na carta de Paulo aos Gálatas é amor, bondade, benignidade, mansidão, paz, domínio próprio, qualidades, virtudes que eram acrescentadas àquelas pessoas. Nós hoje, por experiência, pela vida que temos no Senhor, nós sabemos que isso também acontece conosco. Nós nos tornamos mais amorosos, nós nos tornamos mais pacientes, nós nos tornamos obedientes, nós nos tornamos reverentes. E não é porque nós somos melhores do que os outros lá, é porque Deus, a partir do momento que nós cremos, infundiu em nós o Espírito que Cristo enviou, e esse Espírito que é santo, nos santifica. Então a gente vive a mesma graça, a gente vive a mesma bênção. E a gente consegue crer porque os nossos olhos foram abertos. Como aqui, Ele abriu o entendimento para que eles entendessem. Deus faz isso com a gente. E se você é daqueles que falam: puxa, como eu queria acreditar nisso, talvez é porque os teus olhos ainda estejam cegos. E somente quando Cristo te iluminar é que você vai compreender. Quando Cristo se revelar é que você vai vislumbrar a glória de Cristo. E talvez você me pergunte: então como é que eu faço? Essa é a parte difícil de explicar. Alguns de nós somos mais racionais. Eu sou muito racional. Outros de nós somos mais emocionais. A experiência acaba sendo meio particular, cada um tem um jeito. Mas uma coisa, eu creio que é o grande impeditivo da gente
abrir o coração realmente para Jesus. O orgulho, a autossuficiência. Parece que esse é o primeiro pecado do homem, né? Na narrativa poética do Gênesis, o primeiro pecado do homem é essa ideia da autossuficiência, essa ideia do ser sem precisar de Deus. Então, quanto mais a gente tenta entender o Evangelho, mas mantendo uma distância segura, dizendo, eu acho que eu posso viver sem isso, parece que a coisa não funciona. Eu queria entender para crer. E aí Jesus fala mais ou menos assim, precisa crer para entender. É como se a gente precisasse primeiro dizer, eu sou um pecador. E isso é difícil da gente fazer. Principalmente quando a gente se acha bom. Principalmente quando a gente se acha cumpridor dos seus deveres. Sou uma pessoa de bem, eu não faço mal para ninguém, eu não mato, eu não roubo. Como se esses fossem os grandes males apenas, né? Mas é mais do que isso. Essa nossa autossuficiência que muitas vezes nos impede de dizer, eu preciso de Jesus. Eu necessito ser salvo. Essa nossa ilusão de que podemos nos salvar sendo o melhor que pudermos é um equívoco. O melhor mesmo, mais fácil é a gente entender. Por mais que façamos, nunca seremos aceitáveis a Deus por nós mesmos. Precisamos chegar através de alguém que nos ajude. E esse alguém é Jesus. Esse alguém é Jesus. Pense assim, se você hoje quisesse falar com uma figura muito importante, alguém, vamos a alguém, a Taylor Swift veio no Brasil, você queria falar com a Taylor Swift. Vamos a alguém que ninguém aqui, os jovens vão me entender melhor. Aí você vai dizer assim, como é que eu faço para realizar meu sonho de falar com a Taylor Swift? Aí vai dizer, olha, eu conheço alguém que conhece alguém que conhece alguém, do empresário dela, que acho que ele consegue que você pegue um autógrafo dela pessoalmente. Ok. Se você é uma pessoa doida pela Taylor Swift, talvez você faça isso. Agora imagine a mesma coisa com Deus. Você dissesse assim, eu quero falar com o Deus, Criador dos céus e da terra, com Deus que antes de que houvesse qualquer coisa, Ele resolveu fazer tudo. Eu quero falar com o ser que disse, haja luz. Com quem eu falo para chegar lá? Quem é o cara que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, que pode me apresentar esse ser, que antes de tudo era Ele, que tudo depende dEle, que tudo veio dEle? Quem é que pode me apresentar Deus? Quem? Conhece alguém? Eu conheci. E não é que eu conheci? Era alguém, como foi dito hoje, do céu para a terra, da terra para a cruz, da cruz para o sepulcro. Sabe por que ele foi no sepulcro? Porque ele não veio salvar só os vivos. Ele veio buscar os que estavam mortos também. Lá no Hades. Para ser Senhor dos vivos e dos mortos. E levou os que esperavam por ele. Eu conheço alguém que te coloca na presença do Deus Criador de todas as coisas. O Filho dele, Jesus, meu amigo. Ele me aceitou. E Ele aceita você também. Porque eu não sou melhor que você. Simples assim. Mas nós somos a igreja do Espírito, nós somos as testemunhas. E nós precisamos receber poder do alto para que esse Evangelho permaneça vivo em nós. O poder nos foi dado, irmãos, para que a gente cumpra a nossa missão. Nós somos igreja não apenas para estarmos aqui dizendo como Deus é bom, para estarmos aqui dizendo, maravilha, Deus nos salvou. Nós estamos nesse mundo
para continuarmos anunciando que Deus ainda está salvando as pessoas por meio de Jesus Cristo. Não se acomode. Não se satisfaça com a sua salvação. Mas lembre-se, muitos outros precisam ser alcançados pela graça de Deus. E é por isso que a gente precisa buscar o poder que vem do alto. Então ore. Ore para que você não apenas seja salvo e santificado e abençoado, mas que você seja ungido por Deus, consagrado por Deus, e haja virtude em você, para que em nome de Jesus as obras de Deus se manifestem por meio da sua oração. Para que você possa dizer para o Gilberto assim: Gilberto, não tenha medo. A cirurgia da sua mãe será um sucesso e sua mãe se recuperará totalmente em pouco tempo. Em nome de Jesus. Mas para fazer isso, eu preciso saber que Deus está comigo. E Gilberto, você volta aqui depois para dizer o testemunho de como Deus abençoou e como tudo transcorreu maravilhosamente bem, sem nenhuma intercorrência, porque a graça de Deus esteve com sua mãe. E Dona Gentileza foi preservada pela mão poderosa do Senhor, com a providência dele sobre a sua vida e sobre a vida dela. Quando a gente vir o poder de Deus operar, nós creremos. E é importante que a gente veja Deus curar, Deus salvar, Deus transformar, Deus modificar a história das pessoas, Deus levantar o abatido, Deus consolar o enlutado, Deus dar provisão para quem tem fome. Eu ouvi alguns testemunhos esses dias. Quantas coisas encantadoras eu tenho ouvido. Gente que orou a Deus dizendo assim: Deus, eu queria comer um pedaço de carne, Senhor. Eu estou com vontade de comer carne. No dia seguinte chega um irmão com uma peça de carne na casa dele e fala assim: Deus mandou eu te trazer. Para você é uma coisa boba. Você comeu carne na sexta-feira santa? Eu comi. Eu esqueci, comi macarrão à bolonhesa. Mas está tudo bem. Esqueci, né? Podia ter pedido alho e óleo, mas eu pedi a bolonhesa. Então, mas esse é o nosso Deus. Que o faminto não dorme com fome, porque Deus faz chegar. E depois, chegou uma pessoa com compra na casa de um pastor que estava passando dificuldade. Mas ele e a esposa falaram com Deus. E de repente alguém encosta um carro lá na porta e vai tirando sacolas e traz uma compra de mercado farta para uma família que a mãe orou assim: Senhor, amanhã meus filhos não têm o que comer. Isso é Deus, gente. Isso é Deus. Isso é poder de Deus. Um Deus que ouve a oração. Um Deus que responde o clamor do aflito. Um Deus que cura o enfermo. Mas principalmente um Deus que perdoa o pecador e diz para ele: vai em paz. Eu não te condeno, mas vai e não peca mais. Nós temos que crer nesse poder de Deus que transforma pessoas. Porque se nós, que somos o templo do Espírito Santo, se entre nós, onde o Espírito Santo habita, não houver essa manifestação do poder de Deus, onde as pessoas encontrarão a verdade do Evangelho? Então que a nossa pregação não seja apenas em palavra de sabedoria, mas também seja em manifestação do Espírito e de poder. Que a nossa igreja seja um lugar onde haja amor, onde haja a pregação do Evangelho, mas onde também haja o poder de Deus, que opera para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu queria convidar você, que é daqueles que talvez esteja nessa condição, como a dos discípulos, com dúvidas, com medo, um misto de alegria, mas ao mesmo tempo de não muita compreensão. Olha,
Aproxime-se de Jesus. Deixa Ele te iluminar e abrir o teu entendimento para que você comece a compreender as coisas espirituais, porque nas palavras de Paulo, só quem tem a vida do Espírito compreende as coisas do Espírito. Então entregue seu coração a Jesus. Abra sua mente e seu coração para Jesus. Deixe o Espírito de Deus começar a mudar a sua vida. E você vai gradualmente compreender, crescer, aprender e viver a vida que Cristo dá. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está entre nós, Ele está em nós. E Ele está tão perto de você. Não perca a oportunidade. Amém? Vamos orar. Pai Santo, nós gostaríamos de ter a palavra precisa e exata que como uma flecha pudesse atingir o coração daquele que busca hoje o Senhor. Mas somos muitas mentes, muitos corações, muitas perguntas, mas o Senhor, que conhece cada um, o Senhor que discerne por olhar para nós, o que estamos sentindo, o que estamos pensando, o Senhor que sabe das nossas inquietações, das nossas dúvidas, das nossas inseguranças, da nossa incredulidade, o Senhor que conhece o interior de cada um de nós. Envia sobre cada um a graça, a unção, o toque suave do teu Espírito, ou talvez até mesmo o toque severo e forte da tua palavra, que derruba muralhas, que quebra resistências, que quebra cadeias, Senhor, que rompe correntes, que amarram. O Senhor sabe o que cada um de nós precisa hoje para se sentir vivo, liberto, salvo, Senhor. O que cada um de nós precisa hoje para se sentir salvo por Jesus Cristo, perdoado por Jesus Cristo, aceito por nosso Deus e Pai, como filho. O que cada um de nós, Senhor, precisa entregar, corrigir, confessar. O Senhor sabe o lábio que precisa se abrir, a boca que precisa dizer, a mente que precisa compreender, o coração que precisa sentir. O Senhor sabe. E oro para que o teu Espírito, Senhor, seja derramado sobre nós esta noite, de modo que cada um de nós possa ser alcançado pelo Evangelho da paz, pela salvação, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E oro por nós que estamos aqui, oro pelos irmãos que estão do outro lado, Senhor. Oro por aqueles que ainda ouvirão esta palavra em outro momento, mas que a graça lhes seja dada, o perdão lhes seja ofertado, e o momento de entrega ao Senhor possa acontecer. Que eles possam colocar-se na tua presença, como quem se rende, como quem confessa, como quem busca, e encontre em ti, Jesus, a vida plena, a vida completa. Ó Senhor, dá-nos a tua bênção. Oramos em Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. O pessoal da música pode voltar, vocês vão participar também da cantata das crianças. O que você está tocando, meu jovem, tão bonito? Bora lá. Vamos recuperar essa canção. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda
para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Aleluia. Jesus precisou de ajuda para carregar a cruz dele. Não tente carregar a sua sozinho. Deixa Ele te ajudar. Amém? Se você quer entregar sua vida a Jesus, faça isso hoje. Faça a sua oração. Entregue a Ele. Reconcilie-se com Ele se você tem andado longe dEle. Volte para casa. Jesus te ama. Amém?